Maravilha! Olá, queridos, graça e paz para o seu coração. Que bom estarmos juntos aqui como igreja, compartilhando dessa mesa, compartilhando da palavra do Senhor que nos transforma, que nos inspira, que nos corrige, que nos levanta, que nos alinha. Muito bom também estar com você que nos acompanha aí pela transmissão online. Da mesma forma, seja bem-vindo ao Alcance Curitiba. É uma alegria estarmos juntos aqui como igreja, nesse lugar que é tão especial, um lugar do compartilhar da palavra do Senhor, que nos alimenta, da palavra do Senhor que nos fortalece. Eu quero te convidar a acompanhar uma leitura aqui comigo, por favor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Deus, em nome de Jesus, colocamos essa palavra diante do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, vivifica essa palavra, torna ela em vida, na vida dessas pessoas, que não seja apenas uma palestra, que não seja apenas um comunicado de palavras soltas, mas que seja, Senhor, o derramado do seu poder, o derramado da sua unção, com transformação, com cura, com restauração e mudança de vida. Nós colocamos esse ambiente diante do Senhor e pedimos que a tua graça, essa atmosfera de aprendizado, de ensino esteja sobre nosso meio, e venha sobre nós a tua graça, a tua unção, porque nós precisamos do Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Essa palavra que nós acabamos de ler, Mateus 11, ela nos traz um convite irrecusável, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Em poucos momentos da história, eu acredito que nós nunca tivemos pessoas tão cansadas e tão sobrecarregadas como nos tempos atuais. A correria da agenda, os fardos, os pesos, tudo isso nos leva a um cansaço. E não é só um cansaço físico que uma boa noite de sono restaure, mas é um cansaço da alma, é um cansaço da existência, é uma sobrecarga das perdas, das dores, das frustrações, daquilo que nós não conseguimos dar conta, e isso nos sobrecarrega. Mas o convite aqui, ao mesmo tempo que é irrecusável, o convite também, ele nos faz um desafio, quase que uma condicionante para alcançarmos esse alívio dos nossos cansaços e das nossas sobrecargas. Essa condicionante, Jesus então começa a dizer: vocês precisam trocar o seu jugo, que é pesado, pelo meu jugo que é suave. O jugo aqui era aquele elemento que se colocava sobre o animal, para dirigir o animal, e muitas vezes o jugo era muito forte e pesado. E nós precisamos entender que o jugo de Jesus é leve, é suave. O nosso jugo é pesado pela autocobrança, o perfeccionismo, a busca por aceitação, a tendência de atender os padrões, e nos movermos através do que o outro vai falar ou pensar de nós. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado, e Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu quero que você destaque aqui comigo, evidencie aqui essa direção que Jesus nos traz. Além de dizer que Ele vai aliviar todo o cansaço e toda a sobrecarga, Ele faz aqui então alguns desafios. Você precisa tomar o meu jugo, e você precisa aprender de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quem gostaria de achar descanso para a sua alma aqui? Eu gostaria. Um dos maiores desafios hoje, a maior batalha espiritual que nós estamos envolvidos, sabe qual que é? Aprender a descansar. Por incrível que pareça, aprender a descansar e não levar tudo na força do nosso braço, e não levar tudo na força do nosso entendimento, da nossa estratégia. Há um limite, aprender de Jesus. Nós precisamos aprender, e mediante isso, o tema da minha palavra é o poder do aprendizado.
O poder do aprendizado. Nós precisamos entender que nós precisamos aqui aprender com Jesus em toda a sua vida, em todas as suas ações, em todas as suas iniciativas. Jesus, ele tinha por princípio maior ensinar. Ele ensinava no templo, ele ensinava na cidade, ele ensinava no barco. Em todo o tempo Jesus está nos ensinando. E a partir do momento que eu não aprendo, eu não cresço. A partir do momento que eu não tenho disposição de aprender, eu não mudo, eu não me transformo, eu permaneço o mesmo. Quando eu deixo de aprender, eu deixo de crescer. E Jesus nos faz um convite, um desafio: aprendei de mim. Olha para a minha vida, abra o seu coração, você precisa aprender, abra a sua mente, você precisa aprender de mim. Um dos maiores obstáculos, e seja do crescimento, seja da cura, da restauração, é a indisposição de ser tratado. Ou seja, uma recusa do indivíduo de interagir com aquela situação, de interagir com aquele problema e poder extrair ali aprendizado. Um dos maiores obstáculos do crescimento, a indisposição de ser tratado ou a indisposição de aprender. E aprender com Jesus é um dos maiores aspectos aqui, um dos aspectos mais importantes da nossa vida espiritual e também da nossa vida emocional. A base de muitos transtornos emocionais, a base de muitos males da alma é essa sobrecarga, é esse cansaço emocional que muitas vezes vai ter como consequência a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, porque o indivíduo tem levado muitas cargas e pesos que não deveria levar. E nós precisamos aqui entender que se você quer ter vitória, se você quer alcançar o sucesso, se você quer avançar, mudar de nível na sua vida, é preciso ter uma disposição de aprender. Não existe outro caminho. A chave que vai fazer você mudar de fase, a chave que vai fazer você alcançar um novo estágio da sua vida, uma nova estação da sua vida, é o seu aprendizado. São as respostas que você vai dar às provas, às lutas e dificuldades que você está enfrentando. E como eu disse, quando a pessoa não tem disposição de aprender, ela não vai crescer, ela vai se manter o mesmo. Infelizmente, as pessoas estão vivendo a sua existência inteira sendo a mesma pessoa. Não há uma atualização, não há um desenvolvimento, não há um avanço. E o desafio, o convite de Jesus é: aprendam de mim, aprendam de mim. Muitas coisas, aqui ele diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim não ser uma pessoa descontrolada. Aprenda de mim ser uma pessoa com autocontrole, com domínio próprio. Aprenda de mim que sou humilde de coração. Aprenda de mim um pouco de humildade para você interagir com a vida. E eu tenho, por exemplo, aqui uma pessoa que é o retrato do poder do aprendizado, que é João Batista. Veja aqui comigo, ele é um grande exemplo do poder do aprendizado e nos aponta nesse caminho. Evangelho de Lucas, capítulo 7, o verso 24, Jesus está fazendo um relato sobre João. Olha o que Jesus diz sobre João Batista. Em poucos lugares da Bíblia você vai ver Jesus validando, afirmando alguém, como ele fez com João nesse momento. E diz assim a palavra do Senhor: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem, vivem no luxo, moram nos palácios? Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, a qual preparará o caminho diante de vocês. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. É interessante como Jesus valida, como Jesus afirma a medida de Deus, a medida do ministério, da unção sobre a vida de João Batista. E aqui nós até entendemos uma questão importante: o quanto é
necessário nós vivemos essa cultura, uma cultura de validação, validar o outro, afirmar o outro, levantar o outro, porque nós vivemos uma cultura de depreciação, sempre estamos muitas vezes só vendo o lado negativo, só lançando palavras que vai abater, que vai colocar para baixo. Levante a outra pessoa, anime o coração dela, afirme ela com o que há de melhor na vida dela. Isso é uma cultura que nós precisamos aprender. Agora veja comigo, num outro momento aqui de João, do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do 26, dá a impressão que João Batista está até respondendo, né, esse diálogo. Vamos ver a resposta de João ao se deparar até mesmo com o ministério de Jesus, com o crescimento do ministério de Jesus. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha que fantástico essa expressão de João Batista, porque o aprendizado é um sinal de grandeza, o aprendizado é um sinal de humildade. Uma pessoa que se dispõe a aprender é uma pessoa que tem uma identidade saudável, uma identidade bem consolidada. E João Batista aqui está firme na sua identidade, dizendo: não, eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo. Eu vim para apresentar o caminho, eu fui enviado como seu precursor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Como é importante essa nossa disposição de aprender. O aprendizado é uma disposição, o aprendizado é uma iniciativa. E para aprender, eu preciso colocar de lado aquilo que eu sei, ou até mesmo aquilo que eu acho que eu sei. O próprio Cristo validou o que João carregava, algo muito importante e precioso. A medida de Deus na vida de João era muito valiosa, mas João colocou de lado isso e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E para nós aprendermos é preciso colocar de lado os meus próprios saberes, os meus próprios conteúdos, aquilo que eu acho que eu sei. Uma pessoa cheia de si mesmo, como que vai ter espaço para aprender? Ela é cheia de si, ela é cheia dos seus saberes, ela acha que sabe tudo. O problema é esse, é que as pessoas acham que sabem tudo e não precisa aprender mais nada. E isso é um grande equívoco, porque a vida é uma grande escola e nós estamos aqui em todo o processo de aperfeiçoamento e também de crescimento. Nós vivemos num mundo de muita informação, informações falsas, corretas, distorcidas ou tendenciosas, mas enfim, esse grande fluxo de informação muito acelerado, isso não significa aprendizado. Exemplo, você pode ficar 2 horas vendo videozinhos na sua rede social, você vai sair mais vazio do que você entrou, você não aprendeu nada. Ficou 2 horas ali, ou 3, ou até mais. Tem gente que bate alguns recordes aí, né? Do tempo de tela durante o dia. Puxa, como que você conseguiu ficar 2 horas e 3 horas sem aprender nada? Porque nós vivemos numa época de muitas distrações. Muita coisa quer chamar e competir com a sua atenção. E para que eu possa aprender, eu tenho que colocar a minha atenção em um ponto específico e extrair dali o conhecimento, e extrair dali o aprendizado. Só que vivemos numa era de muita distração, e a própria rede social, o próprio marketing das redes sociais, eles lutam, eles batalham para ter a sua atenção. Quanto mais atenção, mais vai monetizar isso para eles, né? E quanto mais atenção você dá e fica nas redes sociais, menos você vai aprender, menos você vai crescer. Então isso também aplica na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Sem colocar em prática o que Jesus está aqui nos convidando: aprendei de mim. Sem colocar em prática o aprendizado, dificilmente nós vamos viver uma espiritualidade saudável.
sem colocar em prática o que Jesus diz, aprendei de mim, nós vamos viver uma vida cristã saudável. Veja o que diz Oséias, no capítulo 4, verso 6, você conhece o texto que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Bom, se lhes falta o conhecimento, está faltando disposição para aprender. Se falta disposição para aprender, falta o conhecimento, como resultado disso vai ser a destruição. É o mesmo que se dá ali no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, um texto também muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, a verdade por si só, ela não liberta ninguém. Uma verdade desconhecida não pode fazer nada por ninguém. Agora, a partir do momento que você conhece a verdade, aí ela tem o potencial e o poder de te libertar. Mas como eu posso fazer para conhecer a verdade? Você tem que debruçar seu tempo, sua atenção, sua energia, criar espaço na sua rotina para esse conhecer, para essa interação com a verdade. O conhecimento é libertador. E sem a disposição de aprender, como eu vou conhecer? Nós poderíamos ficar aqui o tempo todo, nós poderíamos ficar aqui muito tempo aprendendo com Jesus o que Ele tem para nos ensinar. E eu gastei aqui essa introdução defendendo a ideia de que sem o aprendizado você não alcança o alívio para o seu cansaço, você não alcança o alívio para as suas sobrecargas, porque muitas vezes o problema está no estilo de vida. Muitas vezes o problema está na sua interação distorcida com a própria vida. E você precisa entender que é tempo de se atualizar. É tempo de você entender que há mudanças para fazer, há aprendizados para fazer. E é o que Jesus então nos convida e nos desafia. Aprendei de mim. E eu quero aqui me deter em 3 matérias fundamentais que nós podemos aprender com Jesus. Foi como eu falei, a gente poderia ficar aqui o tempo todo aprendendo com Jesus mais e mais, porque o conhecimento da palavra é muito profundo, é insondável, mas eu quero me deter em 3 matérias fundamentais que nós podemos aprender com Jesus. A primeira matéria que nós aprendemos com Jesus é a matéria do reino. Essa dimensão espiritual, essa dimensão que nos leva a desapegar do material, transcender o material, que nos leva a olhar além das aparências, o reino de Deus que vai além do mundo aparente e visual. É o que Jesus nos diz ali no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, está aqui ou está lá. Isso porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Nós aprendemos com Jesus sobre a matéria do reino, é que ele se manifesta dentro de nós, ele se manifesta na nossa essência, dentro de cada um de nós. É aqui que o reino de Deus precisa funcionar e trabalhar. É o oposto de uma visão espiritual, de uma insistência, de viver uma vida espiritual apenas de aparência, apenas de estereótipo. Então, onde você colocar a planta do seu pé, ali chegou o reino de Deus, que está dentro de você, com poder, com transformação, com justiça, está dentro de cada um de nós. Uma vez muitos anos atrás, eu estava numa reunião de oração, numa vigília de oração, e já tinha acabado o assunto, e eu fiquei meio atento ali à oração do vizinho, E tinha um irmão muito sincero, orando ali, com muita sinceridade, e ele orava ao Senhor assim: Deus, me ajuda a ter uma cara mais fechada, Senhor, eu não quero ficar aí andando rindo para todo mundo, eu quero andar em santidade, me ajuda a ter uma cara mais fechada. E eu ouvi ali aquela oração e disse: meu Deus, como as pessoas têm a tendência de distorcer, como as pessoas não têm o aprendizado correto acerca da matéria do reino. E nós precisamos entender que o reino de Deus, ele age dentro de nós, porque há um tempo atrás as pessoas muitas vezes faziam essa
Associação não, quanto mais cara fechada eu tiver, mais santidade eu vou ter. Não, rir é pecado, o ser feliz é pecado. Não, isso não é verdade, mesmo porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos aprender a nos autorizar a se alegrar, a celebrar com as conquistas da nossa vida. E como é interessante, veja, exemplo, algumas denominações, elas se convencionaram entre si a viver alguns usos, alguns costumes. Nós respeitamos isso, nós não vamos invadir, né, a forma que as pessoas buscam se organizar, mas o que nós precisamos entender é que isso não faz dessas pessoas mais santas do que ninguém. O que nós precisamos entender é que isso não é um sinal de santidade, porque santidade não é estereótipo, mas sim uma disposição do coração de andar e viver os princípios da palavra de Deus. Veja, o que vai resistir à tentação quando aparecer para você na sua frente, não é seu paletó, é o seu coração. O que vai fazer você vir dizer não para uma escolha errada, não é a forma de amarrar o cabelo, o comprimento de uma blusa, é o seu coração. Santidade é uma disposição do coração de andar e viver os princípios da palavra de Deus para a nossa vida. E é claro que nós precisamos entender aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19, o tema é delicado, mas nós precisamos falar. Eu entendo esse lugar aqui como um lugar de ensino, e nós estamos evidenciando o poder do aprendizado. E nós precisamos entender que o nosso corpo é sagrado na terra. Mas como assim, pastor? Sim, o seu corpo, mas isso não é misticismo, não. O seu corpo é sagrado na terra, porque 1 Coríntios 6, 19, ali diz assim que o corpo é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus e, portanto, ele é sagrado. E a Bíblia então diz para nós glorificarmos ao Senhor com o nosso corpo. Agora, é importante você apenas fazer uma pergunta. Essa roupa que você está usando, ela glorifica a Deus? Essa roupa, tanto para homem como para mulher, essa roupa que você está usando, glorifica a Deus? Ou ela está mais glorificando o espírito de sedução, de ansiedade, chamando a atenção dos outros para o seu corpo? É uma pergunta que cada um de nós precisamos fazer. Você está honrando o seu corpo como um templo do Espírito Santo aqui na terra? Porque nós precisamos aprender com Jesus a matéria do reino. Isso porque Mateus 5,16 diz que é para nossa luz brilhar diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós aprendemos que nós precisamos ter um brilho. Esse brilho não vem de nós, esse brilho vem do próprio Cristo em nós, vem do próprio reino de Deus em nós. E quando Deus faz em nós, na nossa vida, no nosso coração e no nosso interior, Ele também vai fazer através de nós. O livro de Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Como anda a sua luz? Está brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Ou a sua luz está se apagando mais e mais até ser uma densa escuridão? Como anda a sua luz? Essa luz que brilha dentro de você, que é um reflexo do próprio reino em você, um reflexo do próprio Cristo em você. Nós também aprendemos com Jesus sobre a matéria do reino, acerca da teologia correta, porque as pessoas fazem muitas vezes uma confusão entre a teologia do reino e a teologia da espera. Eu vou te explicar. A teologia da espera, as pessoas têm o seguinte entendimento, diz respeito às pessoas que buscam se acomodar muito bem na igreja, e que buscam um lugar muito confortável dentro da igreja. Afinal de contas, elas já estão salvas, né? Então elas buscam um lugar muito confortável e elas vêm para assistir o culto, e elas infelizmente se colocam como meros espectadores do reino. Eu preciso te dizer, preciso te ensinar que nós não fomos chamados a ser espectadores do reino, nós somos chamados a ser parte do reino, amém? Somos chamados a viver o reino dentro de nós. E a teologia do reino não é da espera. Veja onde nós podemos entender isso. Jesus em Mateus 28, a partir do verso
do verso 20, ele diz assim: e Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, o ide é assim, vai. O ide é assim, vamos, vai. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é a diferença entre a teologia da espera, que é uma teologia de espectador, de ficar ali esperando, e a teologia do reino. Eu sou parte desse reino, ele move em mim. Eu sou parte desse reino, ele está em mim. A teologia do reino não é da espera, mas é da ação, é do ide, é do ensino. Veja, você então já tem anos de convertido, saiu daqui e chegou até aqui. Nesse trajeto você tem condições de ajudar aquele que está começando. Você tem condições de ensinar aquele que está começando. Ah, pastor, mas eu não sei ser líder de célula, eu não sei discipular, mas você pode aprender. Ninguém precisa ser obrigado a saber nada, mas você tem condições de aprender. É possível aprender. É possível você dispor o seu coração para poder aprender. Mas quando vivemos na teologia da espera, nossa luz não brilha. A gente não ensina ninguém. A gente não aprende nada. Não impactamos ninguém. Então a teologia do reino é: ide, manifeste, ensine os outros o que da parte de Deus você já recebeu. Vimos um testemunho maravilhoso do casal, receberam a graça, receberam o poder, receberam bênção de Deus. Eles podem ensinar o quanto Deus faz milagres na nossa vida, e assim por diante. Então essa é a primeira matéria que nós podemos aprender com Jesus, a matéria do reino. A segunda matéria que nós podemos aprender com Jesus é sobre a matéria do coração, a matéria da nossa vida interior, a matéria é das nossas emoções. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se Jesus está dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração, e ainda assim eles verão a Deus, se existe os limpos de coração é porque tem o sujo. O que suja o nosso coração? O que tem entulhado o nosso coração? O que tem impedido Deus de manifestar na nossa vida em detrimento e por causa desses entulhos que nós guardamos no nosso coração? Como ver Deus manifestado na nossa vida? Através das nossas palavras, dos pensamentos, das ações, das escolhas, do relacionamento. É assim que você vai manifestar Deus na sua vida. Então, existem alguns sentimentos, algumas emoções que têm o poder de nos intoxicar e entulhar o nosso coração. Tem pessoas que estão vivendo uma vida inteira carregando lixos emocionais, lixos da alma, que acabam intoxicando, entulhando o seu coração. Veja o que a palavra diz em Hebreus 12, verso 14 e 15, diz assim: e segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu penso que até aqui, só essa primeira frase aqui já dava para fazer um grande aprofundamento e até um outro estudo, porque a Bíblia está dizendo: seguir a paz com todos. Ei, você tem que aprender a parar de fazer guerra. Você tem que aprender a parar de viver em guerra com as pessoas. Siga a paz. A paz aqui é eirene, a ausência de guerra. Mas tem pessoas que vivem em guerra consigo mesmo. Vive em guerra com a sua história de vida. Ei, você precisa em primeiro lugar fazer as pazes com você mesmo. Você precisa fazer as pazes com a sua história de vida. Seguir a paz com todos e a santificação. Capacidade do coração de andar e viver nos princípios e valores da palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas vamos lá. Atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a Bíblia está nos dizendo que do nosso interior é possível brotar algumas raízes que nos dá um prejuízo enorme na nossa vida. E uma dessas consequências aqui das raízes é a contaminação.
Outra consequência é a perturbação. Você conhece alguém perturbado? Não? Você não conhece ninguém perturbado? Eu conheço muita gente perturbada. E quando você vai conversar, a perturbação da pessoa está no próprio coração dela. Está em coisas muitas vezes mal resolvidas da vida dela. Está em coisas que ela precisa dar conta, elaborar. E a Bíblia está dizendo que é para ter cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então muita da perturbação, mesmo você tendo ficado bem quietinho aí na sua vida, e eu sei que de vez em quando você fica perturbado, né? Eu sei que de vez em quando você fica, muita perturbação na sua vida é o estado do seu coração. Aquilo que afeta o seu coração vai afetar suas atitudes. Aquilo que afeta o seu coração vai afetar ao seu redor, vai afetar a sua família. Sabe essa guerra que você fica fazendo dentro da sua casa? Não é o outro, não é seu marido, não é sua esposa. A guerra está dentro de você. Amém? Você está entendendo ou não? Estamos aprendendo com Jesus aqui a matéria do coração, sim ou não? Você está caladinho aí, mas você está aprendendo, né? Amém? Você só está aí, só no aprendizado. Raízes de amargura que brotam no nosso coração nos traz a perturbação e nos traz também contaminação. Uma pessoa ferida na alma nunca fica ferida sozinha, é sempre o centro da crítica, da reclamação, da contenda, da perturbação, porque feridas na alma são altamente contagiosas. Feridas na alma são altamente contagiosas e muitas vezes o nosso coração está entulhado. Muitas vezes o nosso coração está obstruído por muitos lixos emocionais que ajuntamos ao longo da nossa vida. As dores, as perdas, as frustrações, as traições, as decepções, a falta de perdão, tudo isso acumula no nosso coração. E é interessante aqui observar, as pessoas elas querem cura, elas querem restauração das suas emoções, elas querem ser libertas das suas prisões da alma, mas a pergunta é, você está disposto ou você está disposta a aprender o caminho da cura? Aprender o caminho da cura, porque é muito fácil a gente transferir a responsabilidade. Pastor, eu preciso de uma oração nesse sentido aqui. Eu posso orar, eu posso aconselhar, eu posso chorar com você, mas tem lutas que eu não posso lutar por você, elas são suas. Nessa hora eu queria que você desse um amém. Mesmo que você não concorde comigo, mas é verdade. Tem lutas que são suas, amém? Agora você dá um amém mais animado? Não são minhas, né? Eu posso orar, posso aconselhar, posso chorar com você, mas lá naquele momento você vai ter que aprender a lutar, aprender esse caminho da cura, porque curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente aquilo que ficou mal resolvido, aquilo que você deixou para trás e você acumulou para debaixo do tapete da sua alma. Eu gosto de dar esse exemplo para ilustrar. Imagine aqui se nós começarmos a encher esse lugar de lixo, sacos e mais sacos de lixo. Com o passar do tempo, esse lixo, que vai sendo acumulado durante dias, meses, esse lixo vai atrair as moscas, vai atrair ratos, vai atrair baratas. Não adianta nada a gente ficar fazendo uma força-tarefa aqui para ficar espantando os ratos, espantando as moscas, matando a barata, porque você vai matar um, vai vir mais um monte. Não é inteligente. O inteligente aqui, agindo na raiz do problema, é lidar com o lixo que está atraindo as moscas, é lidar com o lixo, descontaminar o ambiente. Veja, nesse sentido, aplicando a nossa vida emocional, a maior libertação que uma pessoa experimenta é aprender a lidar com o lixo da alma. A maior libertação que uma pessoa experimenta é lidar com os lixos da sua existência, que acaba entulhando o seu coração. E Jesus está nos ensinando aqui na matéria do coração, que a essência de uma vida liberta é a santificação. Esse novo e vivo caminho, toda hora, todo momento a gente está dizendo não para uma tentação, toda hora, todo momento a gente está mantendo os passos firmes nesse novo caminho, nesse novo e vivo caminho, toda hora. Santificação é um processo. E Jesus está nos ensinando aqui sobre a matéria do coração, que a nossa estrutura interior precisa ser tratada, a nossa estrutura nas nossas emoções precisa ser trabalhada, porque ela vai ter uma influência muito grande na nossa vida espiritual.
Tem um livro que eu gosto muito de um autor americano, um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O autor é o Peter Scazzero. E ele fala assim nesse livro, que uma espiritualidade separada da vida emocional deixa áreas intocadas, deixa áreas da nossa vida intocadas por Deus. E ele diz então que saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. São inseparáveis, né? Então nós precisamos aqui entender o quanto a nossa vida interior, o quanto a estrutura do nosso coração tem uma relevância muito grande na nossa vida espiritual, na nossa qualidade de vida, no nosso casamento. Por isso que precisamos aprender com Jesus sobre a matéria do coração. Evangelho de Mateus capítulo 9, verso 17, Jesus está ensinando ali sobre o odre novo e o odre velho. E ele diz assim que não se põe vinho novo em odre velho, porque senão o odre vai romper e vai perder o vinho. Mas se coloca vinho novo em odres novos. O que Jesus está querendo nos ensinar? Exatamente sobre a importância da nossa vida interior. Ali Jesus nos ensina através de dois elementos, o vinho e o odre. O vinho representa tudo de bom que da parte de Deus Ele tem para derramar sobre a sua vida. O livramento, a cura, a direção, e tudo de bom que Deus tem para derramar sobre a sua vida significa esse vinho de Deus. Do outro lado nós temos também o odre. Era aquele recipiente feito de couro de animal, que fazia aquilo artesanalmente, costurava. Com o passar do tempo, a poeira, a chuva, o sol, aquilo ressecava, trincava, rachava. E não adianta colocar mais vinho, porque ia rachar e derramar o vinho todo. O que Jesus está nos dizendo aqui é: não seja como esse odre velho, rachado, trincado, ressecado, inflexível. É isso que Jesus está nos dizendo. Nós precisamos aprender a ter essa flexibilidade, aprender a amortecer os impactos que a vida nos traz. Aprendemos com Jesus sobre a matéria do reino, que nós não podemos ter esse enrijecimento interior, essa dureza interior. Nós precisamos buscar esse quebrantamento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa é a matéria do reino, essa é a matéria do coração. A terceira e última matéria que nós podemos aprender com Jesus é a matéria da vida. Nós não fomos ensinados em como viver a vida. Você fez um curso para viver sua vida? Sim ou não? Uma imersão, 3 dias, 5 dias, 1 mês, não fez? Mas como é que você vive? Mas como que você está vivendo? A gente vai vivendo do jeito que dá. E muitas vezes a gente vai vivendo até repetindo alguns padrões de comportamento da nossa família de origem, o que nos traz ainda mais prejuízo. A gente vai vivendo como dá, e nós precisamos aprender com Jesus a matéria da vida. E muitas vezes nós não sabemos como viver a vida, o que é a vida, como vivê-la. Veja, Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus diz assim: em tudo que vocês fizerem, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Ou seja, Jesus está ensinando que a vida é um campo fértil. Aquilo que você plantar, você vai colher. Ele está dizendo, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Você quer ser tratado com respeito, com amor, com educação, com honra, com gratidão. Mas você está fazendo isso? Você está externalizando isso? Você está tratando o outro com educação? Você está plantando na vida do outro a gratidão, a honra, carinho, respeito, educação? Porque é o que Jesus está nos dizendo, que a vida é um campo fértil. O que você quer que o outro te faça, faça você primeiro. Faça você primeiro. Aprendemos que a vida então é um campo fértil. Aprendemos também com Jesus na matéria da vida. Evangelho de Mateus 7,14, Jesus nos diz assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aprendemos com Jesus na matéria da vida que a vida não tem facilidades. Sim, que a vida vai ter momentos difíceis. Sim, que a vida vai ter momentos onde a porta é estreita, vai ter momentos onde o caminho é apertado.
E muitas vezes as pessoas, por não aprender a interagir com as provas, as lutas e as aflições da vida, ao primeiro sinal de resistência, elas retrocedem, elas desistem. Você já pensou onde você poderia ter chegado? O que você poderia ter alcançado se não tivesse simplesmente desistido, se você tivesse ido em frente? E porque a vida não tem facilidades, ela vai ter momentos difíceis. Agora o problema é que ao menor sinal de resistência as pessoas desistem. E nós precisamos aprender com Jesus que o caminho da vitória, o caminho da conquista, o caminho da mudança de fase, para uma nova fase da nossa vida, vai nos demandar um esforço. Repita comigo, esforço. Às vezes eu brinco com as pessoas assim, bem-vindo à vida adulta. Porque a vida não pode ser um parque de diversão, que você só quer divertir. Se você vem para a vida só para divertir, você está numa fase do desenvolvimento humano chamado infância. Infância. O sujeito está lá com 40 anos, com 50 anos, só quer divertir, só quer curtir. A vida não é um parque de diversões. Bem-vindo à vida adulta. Vai ter responsabilidade. E não é idade cronológica, não define maturidade. Às vezes o sujeito tem lá os seus 50 anos, tem lá os seus 60 anos e está agindo como um adolescente. Inconsequente, não aprendeu com Jesus sobre a matéria da vida e que nós precisamos entender que a vida demanda esforço. Olha o que Jesus diz em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Na matéria da vida, você tem aprendido a se esforçar? Ou você tem desistido no primeiro sinal de resistência, no primeiro sinal de dificuldade, você retrocede, desiste, abandona o processo? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós precisamos aprender com Jesus a interagir melhor com as dificuldades que a vida nos traz. E você já se perguntou qual o problema da vida? Você já se perguntou qual o problema da sua vida? Você já se perguntou o que é a vida, como vivê-la? Jesus nos traz uma resposta interessante com a parábola que ele diz em Mateus 7:24. Eu quero ler para você porque é muito profundo e um retrato atual dos tempos que nós vivemos hoje. Mateus 7:24-27 diz assim: e todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não aprendeu. Será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como se não bastasse tivesse desabado, ainda foi grande a sua ruína. Eu disse que o texto é um retrato da nossa vida atual, porque tem muitas pessoas vivendo a sua vida em ruínas. Tem muita gente vivendo com seu casamento em escombros, com a sua vida emocional desabada. Agora, a pergunta é: qual o problema da vida? E será que são as tempestades, são os ventos fortes? Não, a vida venta. A vida chove, a vida vai ventar, a vida vai ter tempestade, a vida vai dar enchentes ali de tribulações, situações difíceis. A vida venta. Qual o problema da vida? A falta de alicerce. Onde você tem construído o que você está construindo? Na areia das ilusões, das motivações erradas, ou na rocha da palavra de Deus, na rocha dos ensinamentos e valores, dos princípios de Deus para a nossa vida? Porque o vento vai ventar, a chuva vai cair, mas onde a sua vida está sendo construída? Nós aprendemos com Jesus sobre a matéria da vida, que ela precisa ter um alicerce. E tudo que você for construir, seu casamento, sua profissão, sua vida financeira, o seu ministério, vai ventar um dia sobre isso tudo, e se isso não tiver alicerçado na rocha, possivelmente vai desabar e vai vir tudo abaixo. Então nós precisamos aprender com Jesus
a alinharmos a nossa vida, em interagir melhor com as dificuldades, com as aflições. As pessoas são muito resistentes às provas, elas são muito intolerantes às provas da vida. O fato de sermos cristãos, andar em santidade, estarmos buscando alinhar cada vez mais a nossa vida com Jesus, não nos isenta das provas da vida. Lá Tiago capítulo 1 verso 2 diz assim: meus irmãos, vinde a ter um motivo de grande alegria, ou passades por várias provações. O que nós precisamos é aprender com Jesus na matéria da vida, que há um caminho de vitória em meio à tempestade. Há um caminho de vitória em meio às lutas que nós passamos. E eu quero deixar essa reflexão com você: o poder do aprendizado. O poder do aprendizado nessas três matérias: a matéria do reino, a matéria do coração e a matéria da vida. Nós precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Uma pessoa cheia de si mesmo não vai aprender nada. E como é ruim você conviver com uma pessoa cheia de si mesmo. É uma pessoa que não tem nada mais para acrescentar a não ser ela mesma. E quando é uma pessoa que tem uma disposição de aprender como nós somos edificados ao estar do lado de pessoas que têm essa disposição de aprender. E isso porque o convite aqui é exatamente esse: vinde a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para todos, porque nunca se viveu um tempo de tanto cansaço e tanta sobrecarga como se vive hoje. As pressões, as cargas, as agendas, os lixos da alma. Nunca se viveu um tempo de tanto cansaço e tanta sobrecarga. E esse convite, ele é irrecusável. Mas não é só o convite. Jesus continua: aprendam de mim que sou manso, humilde de coração. Aprendam de mim um novo estilo de vida. Aprendam de mim a desacelerar. Aprendam de mim a ser cuidados, a deixar eu cuidar de vocês. Aprendam de mim. Aprendam de mim. É o que Jesus está nos chamando aqui, porque assim vocês vão achar descanso para a sua alma. Quando eu me disponho a aprender com Jesus, eu encontro descanso para a minha alma. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aí agora, nesse momento, na sua casa, você ou está vivendo um momento de sobrecarga e de cansaço, ou você já passou por isso. Mas qual o caminho? Mas como lidar com esse cansaço? Como lidar com essa sobrecarga? O caminho é aprender com Jesus. O poder do aprendizado. Cada vez que eu me fecho em mim mesmo, cada vez que eu não busco ajuda, cada vez que eu não busco recurso, eu fecho as possibilidades, eu fecho as saídas, eu fecho as alternativas de mudança. Cada vez que eu abro para o aprendizado, eu abro um leque de possibilidades da mudança, da transformação. Não importa o quanto você esteja cansado, não importa o quanto você está andando sobrecarregado, o que importa é que existe um chamado de alívio para a sua vida. Existe um chamado de alívio para todos o jugo, os pesos que você tem levado. Mas também existe um convite: aprenda de mim. Não ande mais sobre a força do seu braço, não ande mais sobre a força do seu entendimento. Não ande mais se apoiando naquilo que você sabe ou que você acha que sabe. João Batista recebeu uma das maiores validações de Jesus, e realmente o que ele carregava era sublime, importante, mas mesmo assim ele deixou de lado e disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero ter um tempo de oração com você. Quero que você fique sensível à palavra do Senhor. Quero ter um tempo de oração com você. E para isso eu quero te pedir essa gentileza: curve sua cabeça. Não deixe nada te distrair nesse momento. É um tempo de você reagir à palavra do Senhor. É um tempo de você manifestar a sua resposta a toda essa palavra que foi ministrada, que foi lançada. O poder do aprendizado. Você tem aprendido com Jesus? Você tem aprendido com Jesus sobre a matéria do reino?
Você tem aprendido com Jesus sobre a matéria do coração, sobre a matéria da vida? Ou você tem se fechado em si mesmo? Você tem se fechado no seu orgulho, na sua autossuficiência? E aí só tem acumulado mais peso, só tem acumulado mais cansaço. Há um lugar de alívio para você. Há um lugar de alívio de todos os pesos, de todos os cansaços.